Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live. Vamos bater mais um papo aqui sobre vendas hoje, quinta-feira, hoje é 14 de outubro. Sejam todos bem-vindos. E para quem não sabe ainda, eu tenho um canal, criei um canal no YouTube para a gente poder compactar todas as lives aqui em formato de YouTube, né? Um vídeo que você pode assistir a qualquer momento, a hora que você quiser. Então eu sempre disponibilizo o conteúdo dessas lives lá. Então se você não assinou o canal ainda, é Anderson Freire Sales League. Anderson Freire Sales League. Confere lá, tá no link da bio do meu Instagram também. Faça a sua inscrição e fique por dentro aí de todas as dicas, técnicas e insights de vendas que a gente tenta trazer aqui toda terça e quinta às 20h57 aqui no meu Instagram. Hoje, pessoal, a gente vai falar sobre um tema que eu considero um dos mais importantes dentro de um processo de venda. A gente vai falar sobre conexão, como gerar conexão com seus clientes. Eu considero isso muito importante porque criar conexão com o cliente, você tem que entender muito de psicologia também, né? Você tem que entender muito desse universo de falar o que a pessoa gosta de ouvir, né? Quando eu tô falando de uma conexão poderosa, eu não tô falando de uma conexão básica, eu tô falando de uma conexão que vai te ajudar ali a fechar vendas, uma conexão que vai fazer com que o seu atendimento flua de uma forma mais espontânea e que você consiga ali envolver o cliente de uma forma que você seja capaz de controlar essa venda, esse atendimento até o final. Isso é uma técnica, você consegue desenvolver isso. É óbvio que é com muita prática, né? Você precisa praticar esse desenvolvimento, você precisa praticar essa questão de você criar essa conexão com os seus clientes. Então não importa qual segmento você trabalhe, não importa se você trabalha com produtos, não importa se você trabalha com serviços, a ideia aqui é fazer você ter alguns insights, é você entender como criar essa conexão com o seu cliente de uma forma mais aflorada, né? Que você consiga aí ter domínio pleno do seu atendimento. Então, se você trabalha com vendas, se você vende algum produto, se você vende algum serviço, fica ligado aqui que eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar, vai servir para bastante coisa, para você conseguir desenvolver aí um melhor resultado. Beleza, pessoal? Então, só repetindo, a gente tem um canal aí no YouTube, Anderson Freire Sales League no YouTube, no link na minha bio aqui, Anderson LR Freire, no link da bio do Instagram você consegue clicar em um link e ir direto para o meu YouTube, assinar o canal, lá a gente compacta essas lives para que você possa aí acompanhar no horário que for mais conveniente para você. Então, sem delongas, hoje eu quero falar sobre um assunto muito legal, que é você conseguir criar conexão com seus clientes. É muito importante essa questão. Hoje eu me considero um excelente vendedor, sem falsa modéstia, eu consigo sempre entregar minhas metas, entregar os meus resultados, porque eu desenvolvi essa técnica de criar conexão com o cliente. Eu entendi a importância de criar conexão com o cliente. Tem muita gente que não entende o porquê que não fechou. Sabe aquela venda que parecia que estava fechada? Aquela venda que fala, nossa, caramba, eu não sei como eu perdi aquele cliente. De repente foi falta de conexão. Você não conseguiu ali criar, eu não consegui ali criar uma conexão suficiente com o cliente a ponto de realmente virar essa venda, né? Então a conexão ela é muito importante. Tem alguns passos que são importantes para que você entenda aí como criar uma conexão de uma forma mais poderosa. Primeiro, estudar o seu cliente, né? É muito comum a gente ter vendedores hoje que simplesmente atende por atender, aborda por abordar. Não existe nenhum estudo por trás, né? Eu vou falar aqui, você trabalha em algum segmento. Esse seu segmento, ele foi estudado? Você estudou esse seu segmento? Isso é muito importante que eu estou falando, pessoal. Porque se você não estudar o seu segmento, se você não tiver algum conhecimento desse público-alvo que você tem no seu segmento, se você não tiver conhecimento sobre o comportamento do seu público-alvo, é muito difícil você criar uma conexão com ele. Faz sentido isso que eu estou falando? É muito difícil você conseguir criar alguma conexão com um cliente que você não conhece.
Você não tem ali, você não sabe o que ele gosta, você não sabe quais são os pontos chaves para que você conquiste a atenção desse cliente, você não conhece ali quais são as dores, você não conhece ali quais são as principais características desse nicho. Então, algo que eu costumo sempre falar para as pessoas é o seguinte: antes de qualquer coisa, antes de você vender qualquer produto, antes de você vender qualquer serviço, você precisa entender do seu mercado. Você precisa estudar o seu mercado. Você já parou para pensar nisso? Eu não sei qual é o produto ou serviço que você venda, mas você precisa ser um especialista no seu segmento. Você precisa se preparar. É difícil você conseguir criar conexão hoje com o cliente se você simplesmente não conhece o seu cliente, não conhece o seu segmento. E quando eu falo que você não conhece o seu cliente, eu não estou falando você conhecer uma pessoa física, não é isso. Eu estou falando de fato de você conhecer o segmento, você entender das dores do segmento. Todo vendedor é um solucionador de problemas, né? Nós só conseguimos ter sucesso em vendas porque a gente resolve algum problema, né? Seja a falta de algum serviço, a falta de algum produto, e a gente entrega isso para o nosso cliente final. Embora que você saiba que você resolve um problema, que você resolve um problema, será que você conhece todos os problemas do seu segmento? Será que você conhece todos os gaps do seu segmento? Então a primeira etapa para você ter uma conexão, você conseguir criar um vínculo com o seu cliente, é você entender quais são as dores do nicho dele, né? Você precisa entender, você precisa descobrir isso. Você primeiro precisa estudar. E o importante de você fazer essa análise, esse estudo, é que quanto mais você conhece as dores dos seus clientes, mais você vai poder explorar a ineficiência dos seus concorrentes. Isso é importante também. O cliente adora um profissional, um consultor que fale com propriedade, que tenha conhecimento de causa. Os clientes gostam disso. É uma das melhores formas de você conseguir gerar essa conexão com seus clientes é você demonstrando que você tem propriedade de causa, você conhece o segmento, você conhece o mercado, você conhece os concorrentes, você conhece quais são as dores, você conhece os pontos fracos e os pontos fortes do seu negócio, porque o seu negócio também não é perfeito. Você tem que entender quais são as limitações do seu negócio, e o cliente adora um consultor honesto, adora um consultor sincero, aquele consultor que realmente ele é humano, né? Porque tem consultor que parece que tem um produto perfeito, né? Que o produto não tem problema, nunca vai dar erro, é aquele consultor que acha que o produto dele está acima de todos da concorrência. Isso não existe. Hoje a gente tem um mercado muito acirrado, hoje a gente tem um mercado muito igual, né? Hoje a briga está mais ali no preço, né? Não tá tanto na questão de qualidade, a briga tá mais ali envolvendo em valores, em preço. Então, uma das coisas interessantes é você entender quais são os pontos fortes e os pontos fracos do seu negócio, do seu produto, do seu serviço. E na hora que você estiver ali criando conexão com o seu cliente, que é naquele momento que você ouve muito, você tem que ouvir o que o seu cliente está falando, porque as pistas para que você crie uma conexão poderosa com ele é enquanto ele fala. Enquanto ele fala, você tem que escutar, você tem que absorver quais são as dicas, as pistas que ele está deixando para trás ali em toda a fala dele, né? Então, é muito importante você perceber que o seu cliente vai dar sinais. Ele vai te falar ali, naquele momento certo, onde você deixa ele falar, onde você faz perguntas inteligentes. Consultor bom, vendedor bom, faz perguntas inteligentes, perguntas que façam o cliente falar, perguntas que façam o cliente dar sinais, né? Então você tem que estar sempre perguntando ali o que ele espera de um produto, o que hoje o produto que ele tem está deixando a desejar. É difícil você pegar um cliente e fazer uma venda nova, né? Geralmente o cliente já utiliza o seu produto ou serviço em uma concorrência, na grande maioria das vezes. Então, esse trabalho inicial de fazer perguntas para gerar conexão é importante. O que você espera do meu produto? O produto que o senhor tem atende aonde? Aonde deixa a desejar? Quais são as dores atuais que o senhor sente hoje? O que está prejudicando o senhor? O que está fazendo o senhor procurar concorrência? O que está levando o senhor a estar aqui comigo agora debatendo isso? Então, essas perguntas, primeiro que o cliente ele não espera.
né? São poucos profissionais de vendas hoje que fazem uma boa exploração, né? A maioria não faz isso, a maioria atropela, já quer vender, já quer tirar o pedido. Essa parte da conexão, ela é importante porque se você fizer ela bem feita, é praticamente venda garantida. Então você não precisa ter pressa nessa etapa. A etapa da conexão é uma etapa que você tem que ir com calma, onde você vai fazer perguntas inteligentes para que o seu cliente dê as pistas para que você monte o seu fechamento. Eu vou repetir isso. Esse processo de conexão é o momento em que você faz perguntas inteligentes para o seu cliente. O que são perguntas inteligentes? Perguntas para você entender e mapear o atual cenário dele, né? O que ele tem hoje na empresa dele ou na casa dele, o que ele espera de um produto, o que ele sente falta do atual produto ou serviço que ele tem, como que está a relação dele com valores nessa atual empresa. São tudo perguntas para você já ir montando os seus argumentos, para você já ir montando a sua apresentação. Percebe que se você fizer perguntas no começo, você vai ficar muito mais assertivo ao longo do processo? Gente, venda é processo. Você não pode atropelar os processos. Venda não é para amadores, você precisa estudar os processos, né? Tem muita gente hoje se dando mal em vendas porque quer atropelar os processos. Não treina, não conhece a concorrência, não domina o produto e quer ter resultado. Isso não existe. Antes de você ter resultado, você vai precisar dominar os processos, né? E a conexão com o cliente é um processo que você não pode pular. Você precisa aprender a criar essa conexão. E você só vai fazer isso se você tirar um tempo e sempre estar ali, estudando o produto, estudando o serviço, estudando os concorrentes, estudando o seu nicho de mercado, estudando todo esse cenário que você tem aí do seu negócio, né? Existe um cenário no seu negócio. Qual que é o cenário atual de mercado do seu negócio? Então você precisa ter essas respostas na ponta da língua, né? É muito simples hoje abordar um cliente, é muito simples começar um processo de venda. Só que você está vendendo para 100% dos clientes que você aborda? Você não está vendendo, né, para 100%. E até porque isso nunca vai acontecer, né? Em vendas, a gente recebe muito mais nãos do que sim. Só que quando você se prepara, quando você respeita os processos de venda, você aumenta consideravelmente a sua margem de fechamento. Você aumenta o seu percentual de conversão quando você se prepara mais, né? Geralmente os vendedores mais bem-sucedidos são os vendedores melhores preparados, os caras que estão mais preparados, os caras que saem na frente, os caras que dominam mais informação. É óbvio que tem aqueles caras que são talentosos, né? Existem os vendedores que têm talento nato. Só que se esse cara que tiver um talento nato, ele se permitir estudar e se desenvolver dentro do mercado que ele escolheu representar, o cara fica imbatível. Hoje eu conheço muitos campeões de venda que só não vendem mais, só não ganham mais porque são preguiçosos, porque não estudam produto, não estudam serviços, são preguiçosos. Imagina se fossem dedicados e mesmo sendo preguiçosos, vendem, tem resultado. Imagina se fossem dedicados. Imagina se começasse a estudar o mercado, concorrência. Imagina se tivesse ali um poder de conexão afiado com o seu cliente. Estaria em outro patamar, estaria colhendo outros resultados. Então, às vezes, inclusive, você nunca é promovido na tua empresa, você nunca ganha um cargo ali de liderança em vendas, justamente porque lhe falta processos. Eu fui assim no começo, né? No começo da minha carreira, lá há 15 anos atrás, 14 anos atrás, eu tinha dificuldades porque eu não respeitava processo. Eu achava que venda era só no gogó, quem fala mais bonito, é o falastrão. E por algum tempo eu tive sucesso sendo dessa maneira. Eu era sempre o batedor de meta, eu sempre fui extremamente competitivo nisso, então eu queria estar sempre vendendo mais que todo mundo. E por um certo tempo isso funcionava. Só que o mercado foi evoluindo. E principalmente quando eu saí das vendas B2C, né, que é venda CPF, residencial, e migrei para o B2B, que é corporativo, empresa, foi aí que eu senti o impacto. Foi aí que eu vi que realmente eu não era tão bom quanto eu achava que era. E aprendi isso, galera. A gente nunca é tão bom quanto a gente acha. A gente nunca é tão bom quanto a gente acha, né? Às vezes a gente nos enaltece demais, né? Mas não é assim. Eu, quando migrei do mercado B2C para o B2B, eu vi que eu não era tão bom quanto eu pensava ser.
Porque o mercado B2B, ele exige processos. Foi uma escola muito interessante para mim que eu comecei a me desenvolver como um consultor de vendas. Eu saí do vendedor de impacto, vendedor porta a porta, aquele vendedor que ganhava sempre no gogó. Eu saí desse patamar e subi um degrau. Eu fui para um consultor, eu fui para uma venda consultiva. Foi quando eu aprendi o quê? Que vendas é processo. Antes eu achava que habilidades de venda, qualquer um era, na verdade, tinha que nascer, né? Não era para qualquer um, aliás. Você tinha que nascer, é um dom ser vendedor. E quando eu vim para vendas B2B, eu entendi que não, que você desenvolve as habilidades de venda. Quantas pessoas extremamente tímidas eu conheci, profissionais extremamente tímidos, de falar pouco, que com o treinamento adequado teve ótimos resultados em vendas, com treinamento adequado. Quando você cria um processo de venda duplicável e treina a sua equipe, você ganha escala, você consegue fazer com que qualquer um que esteja ali determinado, que queira aprender, consiga obter resultado. Por isso que eu falo, venda é processo, você precisa respeitar e aprender os processos. Voltando aqui para o nosso tópico, que é falar sobre conexão hoje, eu fiz algumas anotações aqui de algumas palavras-chave para a gente não esquecer, e vamos lá, vamos falar um pouco sobre quebrar os protocolos no atendimento. Eu gosto muito disso. O que significa quebrar protocolos? Hoje em dia, aliás, quando você está atendendo um cliente, devido à concorrência ser muito acirrada, provavelmente você não vai ter 2 ou 3 oportunidades para que você fale com o mesmo cliente, né? Obviamente que tem as exceções, mas hoje o mercado está muito acirrado. Então, quanto menos contato você tiver com o cliente, mais venda, melhor. Significa que você está sendo muito cirúrgico ali na sua captação e está conseguindo reverter mais. Quando eu falo quebrar protocolos, é o seguinte, pode ser até um pouco polêmico isso que eu vou falar aqui, você pode até não concordar, mas eu falo com propriedade de causa, porque funciona. É sempre bom lembrar, pessoal, que eu não estou aqui trazendo para vocês teoria que eu li em um livro. Eu estou aqui trazendo para vocês vivência, coisas que eu vivo até hoje. Eu ainda sou um profissional de vendas, eu sou um vendedor. Todos os dias eu tenho contato com clientes, todos os dias eu quebro objeção, todo dia eu recebo nãos, muito mais nãos do que sim. Então isso me permite trazer aqui para você realidade de mercado, tá? Não é coisa que eu li na internet, palestrinha que eu vi no YouTube, nada disso. É realidade de mercado. Então, eu posso falar para vocês que quando eu quebro protocolos no meu atendimento, eu consigo criar uma conexão maior com os meus clientes. Eu vou dar um exemplo. Ao abordar um cliente de uma empresa para vender um determinado serviço, esse cliente, a gente não pode se iludir, ele já foi abordado por outros profissionais de venda. Então é muito difícil você conseguir criar uma conexão com ele, porque para ele você é mais um. Entende isso? Você precisa ter essa percepção. Pro cliente, você é mais um que vai abordá-lo para ofertar um produto ou um serviço. Quando eu falo quebrar protocolos, é você ter uma abordagem que cria uma conexão direta com ele, para que ele veja que ele está falando com um consultor que está no mesmo nível de interesse que ele. Geralmente o cliente ele está em busca, se ele aceitou falar com você, se ele aceitou te ouvir, é porque provavelmente ele tem uma necessidade, ele tem uma deficiência ali a ser suprida, seja na empresa dele, seja, né, se for um cliente de domicílio. Enfim, todo cliente tem uma necessidade. Quando você fala de igual para igual, quando você se coloca em nível de igualdade com seus clientes, você gera uma conexão muito mais rápida e muito mais sólida ao longo do atendimento. Então a primeira coisa que você precisa fazer é não abordar o seu cliente do mesmo jeito que ele é abordado pela concorrência. Existem já os modus operandi da concorrência, né? Eu, por exemplo, estou no mercado de telecom. Então, quando eu abordo um cliente, eu não pergunto para ele, se o senhor gostaria de conhecer a minha internet, a minha telefonia, eu estou com uns planos aqui em promoção, posso mandar um e-mail com uma apresentação da minha empresa? Isso é básico, galera. Isso não cria conexão. Ele está acostumado a ouvir isso. Ele escuta isso diversas vezes ao dia, inclusive, porque tem telemarketing ligando para ele, já tem executivo mandando e-mail, tem executivo ligando. Então, se eu me comportar como mais um, a resposta vai ser a mesma. Então, assim, os clientes percebem isso. Então, para eu criar uma boa conexão, eu já ligo para a empresa,
Antes de ligar para essa empresa, eu faço a lição de casa. O que é a lição de casa? Primeiro, estudei a empresa, já sei quem é o decisor, sei qual que é o segmento que eles atuam, sei qual que é o produto ou serviço que eles têm da concorrência, ou seja, eu já estou munido de informações. Percebe essa diferença? Eu já estou munido de informações. Eu nunca ligo para um cliente sem antes fazer a lição de casa. É impossível criar conexão se você não fizer a lição de casa. Então você precisa gastar ali, investir uns minutos fazendo aquele mapeamento. Então, antes de fazer esse contato com esse cliente, principalmente um cliente B2B, um cliente de empresa, eu preciso saber qual que é a empresa, qual segmento eles atuam, se eles já têm algum concorrente meu que os atende atualmente. Eu preciso saber quem é o decisor. Então, assim, eu munido dessas respostas, eu vou mais preparado para criar uma conexão. Só de fazer isso, você já vai sair na frente de grande parte do mercado. Porque o mercado hoje, a grande maioria dos profissionais, infelizmente, não se preocupam em fazer esse mapeamento. Sai ligando como se fosse uma metralhadora ali de contato, como se fosse exterminadores de mailings. Sai ligando à torto e direito, com uma abordagem padrão, com um script treinado, e acaba que, queimando o mercado. Enfim, por isso que é muito difícil hoje você estabelecer conexão com esses clientes de primeira, porque eles estão escaldados, eles já recebem diversas ligações, diversos e-mails, diversas abordagens semanalmente. Então, para criar conexão hoje, nunca foi tão difícil estabelecer uma conexão com o cliente. Nunca foi tão difícil. Mas isso devido a profissionais despreparados que estão aí metralhando esses contatos, metralhando esses clientes potenciais. Então, a primeira dica é: faça um mapeamento do seu mercado. Antes de você ligar, eu prefiro que você ligue para 10 empresas por dia do que para 50 aleatoriamente. Percebe isso? É melhor que você ligue para 10 empresas por dia para oferecer seu produto ou seu serviço, só que você estude essas 10 empresas, entenda qual é o mercado, quem são os concorrentes, quais são as dores, que empresa que atende eles atualmente, quem é o decisor. E faça essa análise antes, faça a lição de casa, mas ligue para 10. Ao invés de você pegar um mailing, ter lá 50 contatos e metralhar os 50 contatos. Então isso não funciona mais, tá? Isso não é assertivo. Você precisa ter consultores, e consultor estuda antes de ligar. Ele estuda antes de ligar. Isso funciona. Se você testar na prática, você vai entender do que eu estou falando. Uma vez que você fez esse mapeamento, quando você entrar em contato com esse cliente, você vai conseguir falar algumas palavras mágicas ali, que vai prendê-lo na linha. Que o maior desafio de quem trabalha com vendas, principalmente no telefone, é conseguir segurar ali o prospecto segundos. Eu falei de segundos, porque é muito dinâmico isso, né? Se você não for assertivo na sua abordagem e já criar uma conexão direta, o cara vai desligar o telefone. É muito fácil desligar o telefone, né? Então, uma vez que você fez a lição de casa, mapeou o seu cliente, a chance de você criar uma conexão usando palavras mágicas é muito mais assertiva. Vou dar um exemplo de uma palavra mágica. Quando você liga para um cliente e de cara você já se apresenta de uma forma objetiva, falando: tudo bem, aqui é o Anderson, represento a empresa X, não quero tomar o seu tempo, mas eu atendo hoje os seus concorrentes. A empresa XYZ, o senhor conhece? Ah, conheço. São clientes que são atendidos por mim, eu resolvi o problema deles, eles tinham lá uma deficiência na parte XYZ e eu resolvi. E eu tô ligando para o senhor para dar a oportunidade de o senhor ouvir a mesma proposta que eu estendi para eles. Reduzir custo, ser impactado dessa maneira é importante para o senhor hoje? Ou seja, é uma abordagem diferente. Né? Primeiro que, para criar conexão, para o cliente abrir os ouvidos para me ouvir, eu citei a concorrência. E isso incomoda. Citar a concorrência, né? Por exemplo, antes de eu ligar para ofertar um produto ou um serviço para um escritório de advocacia, eu vou ver quais escritórios de advocacia que já estão no meu mailing e que eu já atendi, né? Tô falando, você que já está no mercado, né? E que eu já atendi. Então, ao fazer esse primeiro contato, antes de qualquer coisa, eu cito os nomes desses escritórios de advocacia. Quando eu faço isso, eu já crio um rapport ali muito rápido, uma conexão muito rápida com esse cliente. A primeira coisa que ele pensa é: opa, eu não estou falando com mais um consultor. Esse cara conhece do meu mercado, esse cara atende os meus concorrentes, esse cara tem propriedade, ele é diferente.
Então isso desperta curiosidade. Quantas vendas eu já não vendi dando exemplo de case da concorrência? Citando o nome da concorrência na linha. Isso ajuda, pessoal, isso faz você gerar uma conexão de imediato. Porque ali o cliente ele vai se deparar com um especialista. Entenda uma coisa, ninguém mais gosta de ser atendido com script. Ninguém gosta mais de ser atendido com aquela abordagem padrão que o cliente percebe, ele percebe isso. Vocês precisam entender que antes de vender qualquer coisa, antes de você se apresentar, antes de você começar a falar sobre a sua empresa, a sua intenção ela é percebida. Ela é percebida. Então, quanto mais humano você deixar o atendimento, melhor. Eu sou totalmente contra script. Script você tem que usar em treinamento, para que o seu profissional, o seu vendedor, o seu consultor tenha um norte a seguir no treinamento. Na hora do vamos ver, na linha, no tete-a-tete, ele precisa ter a capacidade, isso é treinável, de transformar o script em uma abordagem mais humana, digamos assim, né? Não sendo robótico e personalizada. Essa é a palavra que eu queria achar. Personalizado. Entende uma coisa? Se você tem ali X clientes para atender no dia, você fizer a lição de casa, você conseguir estudar, mapear esses clientes, entender quem são os concorrentes, descobrir quem é o decisor, entender um pouco do segmento que o seu cliente atua, você já sai na frente de trocentos profissionais de venda. Você já vai sair na frente de vários. E quando você está munido dessas informações, você acaba deixando o seu atendimento personalizado. Ou seja, se eu atuo no mercado B2B, se eu atendo empresas, não tem como eu atender vários tipos de empresa da mesma forma. Você concorda com isso? Se eu atendo escritório de contabilidade, advocacia, se eu atendo imobiliárias, se eu atendo fábrica, padaria, enfim, são segmentos diferentes. Não tem como eu abordar, criar conexão em segmentos diferentes fazendo a mesma abordagem. Isso não existe. Isso não combina com um bom profissional de vendas. Então eu não sei qual produto ou serviço você atua, só que você precisa começar a personalizar o seu atendimento de acordo com o seu cliente. O cliente gosta disso, ele gosta de perceber que você se preparou. Eu mesmo, recentemente, tive um case de bastante sucesso num cliente grande que eu atendi do Rio de Janeiro, que ele ficou impressionado das informações que eu tinha do segmento dele. Só que eu não sou um especialista no segmento dele, eu só fiz a lição de casa, eu estudei a empresa, eu gastei 20 minutos ali no Google fazendo uma pesquisa rápida, então eu descobri do que se tratava a empresa, quem eram os concorrentes, qual era o nicho que ele atuava. Então assim, quando eu abordei esse cliente, eu já estava ali com um atendimento personalizado. Eu já consegui até mapear onde o meu serviço, o serviço que eu vendi, ia impactar positivamente a operação dele. Porque eu me preparei antes. Percebem a diferença, pessoal? Um consultor, um vendedor, um campeão de vendas se prepara antes. É que nem um lutador ali de MMA. Ele não entra no ringue achando que sabe lutar. Ele treinou, ele se preparou para poder entrar no ringue ali e encarar o adversário. Você, profissional de venda, você precisa fazer a mesma coisa. Você precisa treinar, você precisa se preparar, você precisa estar munido de técnicas e informações para que você estabeleça uma conexão poderosa com o seu cliente. E isso funciona se você estiver disposto a fazer. Eu prefiro muito mais qualidade do que quantidade em vendas. Não adianta você sair, mas eu abordo pra caramba, eu crio bastante conexão, mas como que tá a sua taxa de conversão? Uma boa análise, se você me perguntar assim, Anderson, como eu sei se eu tô tendo uma conexão poderosa com o meu cliente? Veja a sua taxa de conversão. A cada 10 clientes que você atende, quantas vendas você fecha? O resultado dessa equação, você vai poder mensurar se a sua conexão está boa ou não, porque a conexão está 100% atrelada ao fechamento. Quanto maior a conexão que você gera com o seu cliente, maior a chance. É ali, ó, pau a pau. Teve conexão, vai ter fechamento. Você pode não fechar na hora, mas esse cliente vai comprar de você pela conexão que você gerou com ele. E você só gera conexão se você estudar, entender, personalizar o seu atendimento a ponto do cliente olhar para você ou ouvir você na linha e falar, caramba, eu não estou falando com qualquer um. Esse cara é um especialista. Esse cara vai poder me ajudar.
esse cara tá com uma intenção legal, esse fez a lição de casa, esse conhece do meu mercado. E eu vou falar um negócio para vocês. O cliente que está do outro lado da linha, ou o cliente que está ali do outro lado do balcão, enfim, não sei qual que é o segmento de vendas você trabalha, mas quando ele tem a percepção que pode confiar em você, ele se sente aliviado. Porque ninguém gosta de ficar fazendo cotação por aí. Entende isso, viu? Por isso que eu falei que a gente tem que ser um pouco psicólogo, né, em vendas. Você tem que entender a cabeça do cliente. O cliente não gosta. Você gosta de ficar fazendo cotação? Você gosta de sair para comprar algo e pesquisar em 20 mil lojas antes? Quem gosta de fazer isso? Pode ser que a mulherada até goste, né? De pesquisar, de passear, mas a grande maioria dos clientes não gosta disso. Não gosta disso, foge disso. Então pensa como cliente, quando ele encontra um profissional de vendas, que ele percebe ali que o cara é bem informado, bem intencionado. O que é ser bem intencionado? A gente vai falar sobre isso em uma próxima live, né? Que tem muito vendedor que está mais interessado na comissão do que em ajudar o cliente. E o cliente percebe isso, viu? E quando o cliente percebe que você está pensando com o seu bolso e não com o bolso dele, a probabilidade de fechamento cai. Então a gente vai falar sobre isso numa próxima live, que é o quê? Como causar uma boa impressão, como fazer com que o cliente tenha a percepção correta do seu atendimento, como fazer o cliente entender que você está ali para ajudar a resolver um problema dele, independente se você vai ter uma remuneração boa ou não por isso, né? Que vai ser consequência do seu trabalho. Então, pra gente aqui, estamos quase finalizando, chegando a 30 minutos de live. Só repetindo o resumo dessa live de hoje, para que você crie conexão com os seus clientes, você precisa estabelecer primeiro confiança. E você consegue estabelecer confiança a partir do momento que você estuda o seu segmento. Jamais entre em contato, jamais prospecte, jamais agende uma visita com o seu cliente sem antes fazer a sua lição de casa, que é estudar o nicho de mercado que ele atua, estudar quem são os concorrentes, estudar quais são as dores do mercado dele, estudar quais são os pontos fortes, os pontos fracos do seu produto, do seu serviço que vai fazer sentido. E uma vez que você tiver munido dessas informações, você consegue ali ter palavras mágicas que vão abrir o ouvido do seu cliente, principalmente se ele perceber que você fez a lição de casa, principalmente se ele perceber que ele está falando com um especialista. Uma das grandes sacadas para você criar conexão é fazer com que o seu cliente perceba em você um especialista no mercado dele. Eu vou repetir. Para você estabelecer uma conexão vencedora com o seu cliente, é fazê-lo ter a percepção. Por que eu digo fazê-lo ter a percepção? Porque você não é especialista no mercado dele. Tem algumas exceções, né? Por exemplo, o corretor de imóvel, se ele quiser, ele vira um especialista no mercado imobiliário. Então tem ali algumas exceções, mas a grande maioria não é. Só que o seu cliente não precisa saber disso. Seu cliente não precisa saber disso. Então, por exemplo, se você está vendendo, vou dar um exemplo hipotético aqui, se você está vendendo para um escritório de advocacia, imagina se o seu cliente perceber que você é um conhecedor do mundo jurídico, que você é um conhecedor do mercado de direito. Se ele percebe isso, você estabelece ali rapidamente uma conexão de confiança. Ele para de cotar com todos os concorrentes e vai focar em você. Ele vai te dar a oportunidade para que você atenda ele e supra as necessidades da empresa, enfim, produto ou serviço que você venha trabalhar. Então, galera, espero que essas dicas tenham feito sentido para você. Conexão é algo muito importante. Para você que não conseguiu ver essa live na íntegra, vai para o meu canal do YouTube, Anderson Freire Sales League. Ela vai estar gravada ali, compactada, editada, para que você assista a hora que você puder e para que você compartilhe com a sua equipe de vendas, que eu tenho certeza que aqui a gente compartilhou dicas que são poderosas para o desenvolvimento e para a conexão que gera fechamento de venda para a sua equipe. Beleza, galera? Nos vemos na próxima semana, na terça-feira, às 20h57. Até mais.